não devemos confiar em ninguém. Afinal de contas, maldito o homem que confia no homem. Pois bem, provavelmente você já ouviu alguém usando essa expressão. Geralmente depois de ter se decepcionado com alguém, dizendo, olha, maldito o homem que confia no homem. Esta é uma citação bíblica, é uma citação de um versículo bíblico. Mas a questão é, será que na maneira que ela é aplicada, de fato está correta? Será que a Bíblia ensina que nós não devemos confiar em ninguém? Será que é isso que o texto bíblico está dizendo? Esta citação é uma citação de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então eles utilizam esse texto para dizer que não devemos confiar em ninguém, porque maldito o homem que confia no homem. Mas esta interpretação, ela é equivocada do texto sagrado. O texto não está dizendo que não devemos confiar em ninguém. Nós temos que, em primeiro lugar, analisar o contexto dessa citação. O contexto de Jeremias, todo mundo conhece o estado de apostasia de Israel. Todo mundo conhece que Jeremias foi um profeta chamado com uma missão que não teria sucesso: alertar o povo para que retornassem ao Senhor e evitassem o cativeiro babilônico. Porém, isto iria acontecer. Não tinha como evitar, porque o povo não estava interessado em ouvir as advertências. E uma das frases mais ditas no livro de Jeremias é: quantas vezes eu tentei vos chamar, enviei os meus profetas, madrugando e chamando e exortando, mas vocês não quiseram ouvir. Então, o contexto do livro de Jeremias é um contexto de apostasia, dentro da questão da aliança feita com Deus, com Israel. Nós sabemos que a aliança foi estabelecida com base em promessas e advertências, e que Israel deveria confiar tão somente em Deus para a sua segurança, para o seu crescimento, para o seu cuidado, para a sua prosperidade. Só que inúmeras vezes na história de Israel, Israel abandonou a aliança com Deus, deixou de lado os mandamentos, e sabendo que Deus não os mais ajudaria, eles tentaram suprir essa proteção fazendo alianças com nações estranhas, nações pagãs, e Deus condenou isso inúmeras vezes, dizendo, olha, não adianta vocês ir ao Egito, não adianta vocês procurar as nações vizinhas e fazer aliança com eles. Se Deus não der proteção, vocês estão perdidos. Vocês não conseguem cuidar de si mesmo, porque nós temos um pacto, e a condição é, mantenham-se fiéis a esse pacto. Portanto, o texto que nós lemos, ele vai trazer exatamente este sentido. Ele vai estar inserido neste contexto. É uma advertência de Deus, através de Jeremias, para que Israel não buscasse confiar em outras nações, ou confiar na própria capacidade de cuidar de si mesmo, né? De estabelecer-se como uma nação sem a proteção divina do Senhor, abandonando então os caminhos do Senhor, abandonando então a aliança que Deus havia feito com eles. Agora, isso não pode ser aplicado, né, de forma generalizada, dizendo que não podemos confiar em ninguém, porque as relações humanas são baseadas na confiança. Os laços humanos são estabelecidos conforme existe confiança. Por exemplo, dentro de uma igreja cristã, os irmãos precisam confiar uns nos outros, né? Os membros precisam confiar no pastor, nos seus obreiros. Os obreiros precisam confiar uns nos outros. Dentro de uma família, é preciso haver confiança. Então, o que não se pode fazer é colocar a esperança, né, e a confiança absoluta em outras pessoas. Nós temos que entender que Deus está acima de todas as coisas e Ele que é o nosso real protetor. Portanto, ainda que nossas relações elas se estabeleçam com laços de confiança, nós não podemos depender absolutamente delas. Nós não podemos achar que tudo que nós necessitamos virá desses relacionamentos.
aí nós estamos errados. Porque quando nós lemos o verso 5, nós temos que ler no final, quando ele diz, o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então aqui ele está dizendo no radical, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, que deposita a sua esperança, que deposita a razão da sua existência, né? Todos os sentimentos de alegria, as expectativas, as ansiedades, elas são depositadas no Senhor, porque de fato é Ele que provê todas as coisas, e as relações humanas não podem substituir isso. As relações humanas são necessárias, são importantes e se estabelecem com base em laços de confiança, porém, elas não são absolutas, elas não conseguem dar aquilo que somente Deus pode nos prover. Então, este é o sentido real desta aplicação. Maldito é o homem que confia no homem, é aquele que coloca a sua esperança, a razão da sua existência, e espera que outras pessoas farão aquilo que somente Deus pode fazer. É quando você abandona a dependência de Deus e busca suprir essa dependência com base em relações pessoais. Aí você está errado. Agora, quando você tem bons relacionamentos pessoais, porém mantém a sua confiança em Deus, entendendo que o relacionamento com Deus vale mais, é mais importante e é mais necessário do que qualquer relação humana, você aí entendeu o que de fato é o que a Bíblia quer dizer.